novamente, está todos aqui reunidos para a gente falar sobre a LGPD e Segurança da Informação. É uma parceria desse webinar Fonsat com a NetSol. O tema hoje a gente pretende falar sobre os aspectos gerais da LGPD, as diretrizes estabelecidas para a LGPD. Então, uma dúvida muito frequente: quais as regras que a LGPD estabelece para que haja o tratamento dos dados pessoais? Então, a gente vai trazer um pouco mais sobre isso, sobre a importância da segurança da informação para garantir a proteção de dados. Uma frase bem marcante é que não tem como garantir a proteção de dados, ter proteção de dados sem ter segurança da informação. Então, é um elo que tem que ser caminhado juntos. As soluções de segurança da informação baseadas na ISO 27001, que a gente pode aplicar, trazer para dentro das empresas e aí garantir a segurança da informação e junto a proteção de dados. E os benefícios, né? A gente sempre, quando vai tomar alguma decisão, a gente procura os benefícios para isso. Então, a gente também vai tratar sobre os benefícios da aplicação da ISO 27001 e os benefícios para ter a conformidade com a LGPD. Sobre os palestrantes, então, hoje, para falar sobre esses temas, vai ser eu. Para quem não me conhece, eu sou a especialista de LGPD aqui do escritório Fonsat. E o Geraldo, ele é diretor executivo da NetSol, é uma empresa mineira que está no mercado já há 22 anos, tem certificação na ISO 27001, então eles sabem e aplicam na empresa dele a segurança da informação, tem certificação no assunto, tem muito conteúdo bom para compartilhar com a gente. Já entrando no assunto, né, para a gente não se estender por muito tempo aqui o nosso horário, os aspectos gerais da LGPD. A pergunta que fazemos é: o que é LGPD? A LGPD é uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela determina as regras que devem ser seguidas para que os dados das pessoas naturais sejam tratados de forma segura e responsável. E para quem se aplica a LGPD? Quem deve se atentar e seguir a Lei Geral de Proteção de Dados? É qualquer pessoa jurídica de direito público e privado, então tanto as empresas de direito privado, como também os órgãos públicos, as autarquias precisam se atentar à Lei Geral de Proteção de Dados e também as pessoas físicas, as pessoas naturais que utilizam dados para fins econômicos. Então, profissionais autônomos, por mais que não tenham empresa constituída, mas aquela utilização de dados é para fins econômicos, precisa seguir as diretrizes estabelecidas pela lei. Um outro ponto muito importante com isso é quem a lei busca proteger. A lei, ela busca proteger as pessoas naturais. Ela regula como os dados são tratados, os dados, as informações das pessoas naturais, e não qualquer informação que tenha dentro da empresa. Para isso, tem outras legislações, como o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Lei de Propriedade Intelectual. Então, os dados da empresa são outras legislações que devem ser observadas. Sobre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. O porquê que essa lei ela surgiu? Logo com o surgimento da lei, foi aquele mito que a lei, na verdade, só veio para onerar as empresas, para dificultar o funcionamento das empresas, para dificultar que as empresas continuem no mercado, porque agora não pode mais ser o tratamento de dados pessoais, porque agora o titular de dados, as pessoas precisam consentir para qualquer tratamento, e na verdade não é bem assim. A gente vai falar um pouquinho mais aí pela frente, mas principalmente o porquê que a lei surgiu. A lei, ela veio principalmente para que a gente tenha um respeito à privacidade, um respeito pelas pessoas. A gente também precisa voltar a ter uma autodeterminação informativa sobre os nossos dados, saber como os nossos dados são tratados, por quem, quando. Então, infelizmente, com as práticas do mercado, com a evolução, acabou que as empresas tendo uma prática de mercado como se aquelas informações, quando entrassem para a empresa, a informação era a partir dela e não mais da pessoa. Então, a LGPD veio para conscientizar que não, que as informações pessoais de cada indivíduo são
dos indivíduos. Então, a gente precisa ter uma melhor autodeterminação sobre como os nossos dados são tratados. E, a partir disso, a empresa precisa fornecer a todas as pessoas as informações de como os dados são tratados. Também embasa a lei a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, a lei busca tutelar isso, mas, ao mesmo tempo, a lei ela busca tutelar o desenvolvimento econômico, tecnológico, a livre iniciativa, a livre concorrência. São fundamentos que, a princípio, eles parecem ser distintos, mas, ao mesmo tempo, ele é um conjunto, ele caminha junto, não é um em detrimento de outro, não respeita a privacidade e a autodeterminação informativa, é em detrimento da livre iniciativa, da livre concorrência, não, são os dois caminhando juntos. Outra pergunta muito frequente para quem não se aplica LGPD, para quem não precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica quando uma pessoa natural vai tratar informações, manusear informações de outras pessoas para finalidades particulares, que não tenha finalidade econômica. Um exemplo, vou colher dados para uma lista de um aniversário, uma lista de uma festa. Não tem nenhuma finalidade econômica, então não precisaria ter uma política de privacidade, o livre acesso, maiores informações sobre aquilo. Não estaria exigido por lei. Também para tratamento de dados realizados exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Também quando se trata de dados para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão. Sobre isso especificamente, tem projetos de lei para regular exatamente quando for dados tratados para a segurança pública. Ainda está em projeto, chamam de LGPD penal, mas será uma nova legislação para o tratamento relacionado à segurança pública. E os dados pessoais que forem fora do território nacional e que não tenham nenhuma relação com os agentes de tratamentos internos. Então, os dados que estão lá fora e que não vão ser tratados internamente aqui no Brasil, não se aplica à Lei Geral de Proteção de Dados, porque vai ser aplicado as leis daquele país. Sobre as espécies de dados. A gente fala muito dados pessoais, e junto com isso vem aquela pergunta: o que é dado pessoal? Dado pessoal, ela é qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. No final das contas, é qualquer coisa que sobre aquela pessoa. Então, a minha altura, a minha idade, a minha data de nascimento, características em conjunto do altura, cor dos olhos, cabelo, comprimento, tudo isso forma e consegue me identificar. Então, torna-se um dado pessoal. Junto com isso, a gente tem uma categoria mais especial sobre essas informações das pessoas, que são os dados sensíveis. Os dados sensíveis são dados relacionados à origem racial, ética, dados relacionados à saúde, à vida sexual, genética, biometria, religião, opinião política, cor da pele. Tem alguns outros de acordo com a lei, que eu não trouxe aqui para não ficar muito estendido. Mas sobre esses dados, por que tem essa categoria especial tipificada pela lei, que traz algumas diferenças ao decorrer da LGPD? Porque são dados mais sensíveis mesmo, são dados que, às vezes, apenas o tratamento dele já pode gerar alguma discriminação, alguma violação da intimidade daquela pessoa, ou se o seu vazamento ou seu manuseio de forma inadequada pode gerar um maior prejuízo para o titular de dados. Então, por exemplo, em uma entrevista de emprego, pergunta como que é a vida sexual, como que é a saúde daquela pessoa, qual a origem racial, pedir a foto para saber a raça a origem racial daquela pessoa.
isso não condiz com a finalidade que é para a relação de emprego. É para a finalidade discriminatória. E aí, nisso, como frequentemente pode ter finalidade discriminatória, a gente precisa de um maior cuidado, de um maior respeito, de um maior respaldo para que tenha o tratamento desses dados. E até quando não tem caráter discriminatório, mas o seu uso inadequado pode vir a ter caráter discriminatório, a gente precisa ter o maior cuidado com a segurança dessas informações. E aí, outras espécies de dados são os dados anonimizados e pseudo-anonimizados. Os dados anonimizados são dados relativos ao titular, mas que não pode ser identificados, mas por meios diretos, por meios técnicos razoáveis, ele não pode identificar aquele titular. Então, ele torna um dado anonimizado. E aí a lei, ela traz que dados anonimizados não precisam seguir as diretrizes estabelecidas pelo LGPD. Tem algum outro ponto específico, mas acaba não se tornando uma forma de se identificar uma pessoa. Então, não teria como violar a privacidade de um indivíduo o seu manuseio. E o dado pseudo-anonimizado são dados que, de uma forma indireta, ele pode até ser associado a um indivíduo, mas ele tem uma proteção maior, um caráter maior de privacidade. Por exemplo, o número, uma clínica médica precisa enviar uns dados de algum paciente para fazer uma cotação. De vez ele mandar nome, CPF, RG e as informações daquela pessoa para fazer a cotação, por exemplo, de uma prótese, ele conseguiria enviar os dados que precisam ser enviados, por exemplo, tamanho, idade da pessoa, e junto com ele o número do prontuário. A identificação daquele indivíduo especificamente só vai ser possível quando voltar esses dados, o número do prontuário, para a clínica médica, e assim a clínica médica vai saber, esse dado, essa informação é exatamente deste paciente. A outra empresa que foi fazer a cotação, ela não vai conseguir identificar para aquelas informações. Então, ela torna um dado pseudonimizado. Pela LGPD, os dados pseudonimizados, ele é visto como uma boa prática. Em alguns casos, a gente coloca isso como uma medida de segurança da informação, para que não haja um tratamento de dados de uma forma com risco maior aos titulares de dados. E aí, a gente também falou muito aqui até agora sobre tratamento de dados, mas eu aposto que tem algumas pessoas agora perguntando o que é tratamento de dados. É uma pergunta frequente. E a resposta é tudo. Tudo que se manuseia um dado pessoal, tudo que possa se fazer com um dado pessoal se torna um tratamento de dados. Então, é a coleta, a produção, a recepção, a classificação, a utilização, o acesso, a reprodução, transmissão, armazenamento, eliminação, modificação, qualquer manuseio, qualquer operação com as informações pessoais pelo LGPD é considerado tratamento de dados. E o que a gente tem com isso? Que qualquer manuseio, todo o ciclo de vida da informação dentro da empresa ou realizada pelo profissional autônomo, ele é importante, ele precisa seguir as diretrizes estabelecidas pela lei. Isso traz uma abrangência tão grande, porque a coleta e o manuseio, o armazenamento, o compartilhamento, o descarte, ele precisa estar de acordo com as diretrizes estabelecidas pela lei. E aí a gente precisa revisar, precisa verificar como que é a coleta, por quais meios está sendo a coleta, onde que fica armazenados os dados, para quem se compartilha os dados de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. Como que ocorre o descarte também dessas informações. Sobre o descarte, é uma prática muito comum da gente apenas pegar aquele documento, que às vezes tem informações super sigilosas, e jogar no lixo comum. Às vezes a gente corta 2 vezes, 4 vezes, joga no lixo comum. Mas
Aquelas informações, depois dali, elas ainda podem continuar sendo tratadas? Provavelmente sim. É um saco cheio de informações que seria lixo, mas acontece de rasgar, cair no meio da rua e lá tem os dados, informações de clientes, dos clientes do escritório, os clientes de um consultório, de um laboratório, de um cartório, como já aconteceu. E aí, de quem seria a responsabilidade por não ter tido o zelo do descarte correto? Eu considero que quando a gente faz um descarte incorreto, a gente continua, mesmo após o descarte, tendo um tratamento de dados pessoais, porque a gente continua estando disponível com esses dados pessoais. Por isso, a gente primordialmente precisa cuidar do descarte, de como armazena esses dados, para quem compartilha, se quem compartilha está também consciente das responsabilidades de acordo com a lei. E aí, um outro ponto são os agentes de tratamento. A lei, ela fala muito agentes de tratamento. Mas o que é agente de tratamento? Bom, ela traz como definição o controlador e o operador. O controlador é aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa natural, no caso um profissional autônomo, que ela coleta os dados ou que para ela compete o tratamento dos dados, as decisões, as diretrizes relacionadas ao tratamento de dados. E o operador, ele é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica que realiza o tratamento de acordo com as ordens, de acordo com o que foi passado pelo controlador. Por exemplo, uma empresa tem os dados dos funcionários, ela precisa coletar os dados dos funcionários, mas ela conta com o auxílio da contabilidade. Nessa relação, que seria a empresa, que tem os funcionários, é o controlador de dados, e a contabilidade, ela é o operador de dados. Mas então, uma contabilidade é apenas operadora de dados? Não. Por quê? Provavelmente essa contabilidade vai ter funcionários. E aí, dos funcionários desta contabilidade, ela é controladora daqueles dados e operadora dos dados dos funcionários da empresa que contratou ela para o serviço de contabilidade. Um outro ponto muito importante para falar é que os colaboradores das empresas não são agentes de tratamento. É uma dúvida muito frequente, principalmente assim que foi publicada a lei, que os colaboradores das empresas são operadores, ou no caso, suboperadores, mas não. Os controladores, pela própria CLT, que tratam como prepostos da empresa e pela própria proteção, pela própria escrita, e até um guia orientativo da NPD tratou sobre esse tema, os colaboradores não são operadores dos dados. Eles são prepostos, eles estão agindo em nome da empresa, em nome do agente de tratamento. Então, às vezes agindo em nome do controlador, às vezes agindo em nome do operador. E o porquê é importante isso? Porque quem é responsável pelo tratamento de dados dos colaboradores, o que os colaboradores fazem com essas informações, são os agentes de tratamento. A gente não dá para criar um contrato cheio de responsabilidade, você ter que fazer isso, aquilo, mas não dar conscientização, não passar instrução, querer dividir o ônus do tratamento daqueles dados com os colaboradores. Se tentar fazer isso, provavelmente será anulado, principalmente pelos princípios estabelecidos pela CLT, pela Justiça Trabalhista. Então, os colaboradores são funcionários, são prepostos da empresa, e por isso os agentes de tratamento precisam cuidar, precisam conscientizar, precisam criar normas no seu ambiente para que garanta o tratamento dos dados de forma segura. E aí, um outro ponto importante que eu não quero estender, mas também não quero deixar de falar, é que a ANPD regulou, na sua resolução número 2, sobre o agente de tratamento de pequeno porte. Ela criou
para empresas menores, que ela entendeu que a estrutura realmente precisava ter uma tutela um pouco mais específica e sem tantos ônus. Os agentes de tratamento de pequeno porte foi regulado esse ano pela resolução número 2. Resumindo, são microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas naturais, então profissionais autônomos entraria como esse agente de tratamento de pequeno porte. E aí, ela trouxe algumas flexibilizações, mas ela também traz algumas exceções de quando, tecnicamente, seria um agente de tratamento de pequeno porte, mas trata dados de alto risco. E a lei e essa resolução, ela traz critérios do que seria considerado alto risco, critérios gerais específicos. Eu não vou entrar aqui, porque seria praticamente mais 2 horas para a gente falar sobre o assunto, mas existe. E quem quiser mais saber sobre o assunto, quiser falar depois, ou até quem sabe a gente voltar a se reunir para falar sobre os agentes de tratamento de pequeno porte. E aí, outra figura também que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou o DPO, para quem está mais acostumado com a GDPR. Eu vi que tem alguns colegas meus aqui que atuam também com o LGPD, então a gente sabe que a GDPR é uma prima da LGPD, a gente traz muita referência dela, e esse nome, DPO, acabou pegando mais do que encarregado de proteção de dados, talvez pela extensão do nome. E a lei traz que todo agente de tratamento precisa nomear, precisa ter um encarregado, menos os agentes de tratamento de pequeno porte. Eles, pela flexibilização da resolução número 2, tirou essa obrigatoriedade para eles. Nisso, a gente tem quais são as responsabilidades, então, desse encarregado? Por que tem um encarregado, né? Tem um papel muito importante. É o canal de comunicação com os titulares, é o canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o responsável por orientar, por zelar internamente sobre as práticas de cumprimento da LGPD. Então, é uma figura muito importante e que, às vezes, mesmo não precisando, não sendo obrigatório por lei, eu recomendo que se tenha um encarregado, um comitê, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí, um outro surgimento com a Lei Geral de Proteção de Dados foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD, recentemente, se tornou autarquia de natureza especial. A competência dela, da ANPD, é de zelar pela proteção de dados, de zelar pela observância e segredo comercial e industrial, é de fiscalizar as sanções por descumprimento, de apreciar as petições contra os controladores, então, uma reclamação, uma denúncia por descumprimento, quem vai apreciar, quem vai conduzir o processo administrativo sancionador é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e promover esse conhecimento da LGPD. Sobre promover conhecimento, no site do governo, no site da NPD, já tem muito conteúdo, muito guia orientativo sobre o assunto, e ela está buscando cada vez mais essa conscientização e, às vezes, desmistificando alguns pontos que possa ter sido interpretado errado por conta da lei. E aí, sobre os dados de criança e adolescente, a lei também traz um capítulo especial para tratar sobre esses dados, e ela determina que os dados de crianças e adolescentes, eles precisam ser tratados de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente. Um outro ponto também que ela traz é que os dados das crianças, para ser tratados, então, dos menores de 12 anos, precisa ser por consentimento dos pais ou de um responsável legal, para que haja aquele tratamento. Ela traz especificamente como base, a única base legal para o tratamento de dados de crianças é o consentimento.
Um outro ponto também é da obrigatoriedade de se comprovar que foi dado o consentimento pelo responsável legal. E aí, sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, ela trouxe de forma bem abrangente os princípios, e esses princípios, a lei determina que ela é responsável por regular e delimitar como os dados pessoais são tratados. Então, para que haja todo o manuseio pelas empresas, pelos profissionais autônomos dos dados pessoais, é preciso obrigatoriamente seguir todos os princípios. Dentro desses princípios temos a boa-fé. Os dados eles precisam ser coletados e tratados com a intenção de agir corretamente. A não discriminação, então não coletar dados com finalidade discriminatória. Também precisa ter a legitimidade do tratamento. Então, precisa ter uma finalidade, precisa ser baseado em um propósito legítimo, específico e informado. Precisa ter a necessidade, então, limitar o tratamento dos dados apenas ao mínimo necessário. E precisa ter adequação. Então, o compartilhamento, as finalidades dos dados, de acordo com o contexto. Também a gente tem os princípios que regem a transparência do tratamento, que é o livre acesso, a garantia que os titulares de dados vai ter uma consulta facilitada e gratuita sobre os dados pessoais tratados, a qualidade dos dados, então, ter a garantia de que os dados eles vão estar exatos, claros e atualizados. E ele vai ter a transparência também dessas informações, então, o titular de dados vai saber como os dados são tratados, quais são as medidas de segurança, ter fornecido isso aos titulares. E sobre a segurança do tratamento, temos o princípio da segurança, da prevenção e da prestação de contas. Para realizar o tratamento de dados pessoais, a gente precisa ter utilizado medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados pessoais. Então, por isso, é de suma importância a observância de requisitos relacionados à segurança da informação. E a gente tem o framework da ISO 27001, que o Geraldo vai falar mais para frente. Temos também adotar medidas para que se previna riscos. E temos o princípio da prestação de contas, que é demonstrar quais as medidas são tomadas, o que é feito para se garantir a conformidade com a proteção de dados pessoais. Um outro ponto muito importante é que todos os princípios precisam ser atendidos. Era um mito também muito frequente de que se eu estiver atendendo um princípio, pronto, já está válido o tratamento dos meus dados. Estou coletando dados e não tem nenhuma finalidade discriminatória. Então, ótimo, eu posso continuar fazendo tratamento de dados, mas eu não crio medidas de segurança, estou coletando dados além da necessidade, então não estaria de acordo com a lei. É um outro exemplo. Eu aplico medidas de segurança, então eu posso coletar dados com finalidade discriminatória, eu posso coletar dados além da necessidade, e também não poderia. Então, é um conjunto. Quando a gente faz uma adequação de uma empresa à proteção de dados, em cada tratamento e cada operação, a gente olha dado por dado, princípio por princípio, para saber se ele está sendo atendido. Se tiver alguma coisa, algum princípio que não está sendo atendido, aí a gente reanalisa para ver o que precisa ser feito para que aquele princípio seja atendido. E aí, sobre as bases legais, eu não queria me estender muito sobre elas, mas eu queria trazer essa noção de que existem as bases legais e também falar um pouquinho do que é uma base legal. O artigo 7º e o artigo 11 da LGPD, ela determina que para que haja o tratamento dos dados pessoais, então para que haja qualquer manuseio, qualquer operação com os dados pessoais, precisa ser atendido os fundamentos legais. No artigo 7º, a gente tem os fundamentos legais para os dados pessoais, que é aquela categoria mais geral de tratamento de dados. E no artigo 11, a gente tem
os fundamentos legais que podem ser fundamentos para que tenha o tratamento de dados sensíveis. Então, tem algumas diferenças entre elas, e dentro de uma adequação da empresa, ela teria que especificar para cada operação com dado pessoal qual que é o fundamento legal que permite, que legitima que o dado pessoal seja tratado. Então, para os dados pessoais, que está no artigo 7º, aquela categoria mais geral, a gente tem o consentimento, o cumprimento de obrigação legal, a execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de contratos, exercício regular de direitos, proteção ao crédito, interesse legítimo do controlador, tutela à saúde, proteção da vida. Um outro ponto muito importante com isso é que a gente está vendo outras bases legais que não é o consentimento, porque a gente não precisa, a lei não obriga que se peça, que se colete o consentimento da pessoa para que tenha o tratamento dos dados dela. É um mito muito frequente e que às vezes pode acontecer de todo um transtorno por conta disso, ou às vezes até não ter a prestação daquele serviço, não ter aquele tratamento, porque gerou um transtorno de você coletar o consentimento e a pessoa não saber para que aquele consentimento, achar que você já está querendo demais, e não entender que para o cumprimento de uma obrigação legal precisava daquelas informações, ou por conta da execução do contrato precisava daquelas informações. Então, é muito importante fundamentar nas políticas de privacidade. O que a gente costuma fazer, a gente já coloca qual que é o fundamento legal, desculpa, daquela operação, daquela coleta de dados em específico, e se realmente for o consentimento, a gente precisa fazer toda a gestão do consentimento, porque o consentimento ele é livre. Então, ele pode ser revogado a qualquer momento, ele precisa ser comprovado que teve o consentimento, precisa ter essa gestão do consentimento. E aí, sobre os dados sensíveis, para o tratamento dos dados sensíveis, há algumas alterações no artigo 11. Eu não quis trazer a lei, porque a LGPD já é muito densa, então a gente ficar passando artigo por artigo ia ser muito denso, talvez hoje, 2 horas ou amanhã não seria o suficiente, mas eu queria só trazer alguns pontos sobre as bases legais dos dados sensíveis. Foi acrescentado a base legal para garantir a prevenção da fraude. Então, tenha esse fundamento para que se tenha o manuseio e o tratamento de dados sensíveis. Foi modificada uma base legal que tinha, antes, com os dados pessoais, tinha exercício regular de direito e execução de contratos. E aí foi juntado e virou uma só. Então, virou exercício regular de direitos, inclusive em contratos, em processo judicial, administrativo e arbitral, que antes era fundamentado em bases legais diferentes, virou uma única base legal. E foi retirado, para o tratamento de dados sensíveis, a possibilidade de fundamentar no legítimo interesse. Então, se o dado precisa de tratamento de dados de acordo com o legítimo interesse do controlador, como para a finalidade de marketing, que é muito utilizado, quando se já tem uma relação com aquele titular de dados, com aquela pessoa, se utilizar de algumas informações pessoais, como nome, e-mail, telefone, para a finalidade de marketing. Mas não se pode usar para dados sensíveis, então, características de origem racial, de saúde, com base no legítimo interesse. Então, teria essa vedação, e se essa fosse a base legal, não poderia fazer o tratamento de dados. E aí, outra coisa que eu queria passar com vocês era sobre os direitos dos titulares. O direito dos titulares ele está previsto no artigo 18 da lei, e ela traz 9 direitos. E uma coisa principal que eu queria passar
para todos que são direitos, não é uma faculdade que se atende a esses direitos, que não é, se eu quiser eu atendo, estou sendo legal. Não, são direitos, precisam ser observados, precisam ser seguidos. Então, dar direito e possibilitar que o titular de dados confirme a existência do tratamento, tenha acesso aos dados, corrija dados incompletos ou desatualizados, tenha a portabilidade de dados mais respeitando o segredo industrial e comercial relacionado àquela estruturação dos dados, a eliminação dos dados que foram coletados com consentimento ou que deveria ser coletado com consentimento, mas não teve o consentimento, a revogação desse consentimento. Por isso que é muito importante, se houver um tratamento de dados que a base, o fundamento seja o consentimento, que se tenha a gestão desse consentimento para que se garanta os direitos das pessoas envolvidas. E aí, apenas para falar que tem, mas também não se estendendo muito sobre o assunto, a LGPD trouxe, no seu artigo 52, as previsões das sanções administrativas que empresas e profissionais autônomos podem sofrer se descumprir a lei. Que pode ser advertência, multa simples, multa diária, a publicização da infração, o bloqueio dos dados, a eliminação dos dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício das atividades. Sobre essas sanções, tem a resolução número 1 da NPD, foi publicada no ano passado, que ela trata como que é o processo administrativo para a aplicação das sanções. Eu até fiz, esse ano, publicado no Migalhas, um texto específico explicando sobre como que ocorre esse processo administrativo sancionador. É um processo que ele garante a ampla defesa da empresa ou do profissional autônomo, e ele tem todo um devido processo legal para a aplicação dessa sanção. E agora, a gente indo para o nosso segundo assunto, nosso segundo módulo desse webinar, são as diretrizes estabelecidas pela lei. Uma dúvida também muito frequente no final das contas, o que pergunto, mas no final das contas, o que a lei manda fazer? Porque fala princípio, fala base legal, e o que eu tenho que fazer, então, para estar adequado, né? A gente ouve bastante isso. E aí, para trazer de forma educativa, a gente falar um pouquinho sobre ela. Então, quais são os requisitos da adequação LGPD? Vou passar um pouco para não ficar extenso, também não pretendo ler slide, apenas a gente ir passando um por um. E aí, se vocês quiserem lendo aí também, para não ficar muito extenso. A gente precisa comunicar a NPD aos titulares da ocorrência de incidentes. Onde que está isso? Eu quis trazer artigo por artigo, também porque é uma dúvida muito frequente. Então, no artigo 48, vai ter embaixo cada artigo que fala do que fazer. Precisa-se adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Daí que vem o que o Geraldo vai falar mais para frente, sobre a questão da segurança da informação, a ISO 27001, a importância de seguir esse framework ou requisitos relacionados à segurança da informação. Não é o único, a 27001, há outros também muito bons. Reparar danos. Então, o artigo 42, ele prevê que quando ocorreu um vazamento de dados, ocorreu um incidente da informação, falhas no processamento dos dados pessoais, o agente de tratamento ele estará obrigado a reparar danos patrimoniais, morais, de natureza individual ou coletiva sobre aquele tratamento de dados. Então, no final, as sanções que podem ser aplicadas não são apenas aquelas do artigo 52, que são as sanções administrativas previstas pela LGPD. Também tem um dever de reparação desses dados pela responsabilidade civil na esfera judicial. Manter o registro do tratamento dos dados pessoais. Então, quando há
o tratamento dos dados, a operação que faça o manuseio com os dados pessoais, a empresa ela é obrigada a manter o registro, como ocorre, quais os dados tratados naquela operação. Onde está isso, o artigo 37 e 38. Uma coisa a ter esperada era que os agentes de tratamento de pequeno porte não precisariam fazer esse registro do tratamento, mas continua sendo obrigado pela resolução e pela lei. Precisa também indicar o DPO encarregado, informar publicamente o nome, contato, qual o canal, onde como o titular de dados pode falar sobre o tratamento dos seus dados. Ele precisa estar claro, facilitado para os titulares de dados. A empresa ela não pode se negar de fazer isso. Também, o controlador ele deve orientar os seus operadores sobre o tratamento dos dados pessoais, como deve acontecer, as medidas de segurança que devem ser tomadas, as medidas administrativas que devem ser tomadas, para que se tenha um tratamento seguro. Ocorrendo um vazamento daquele operador e o controlador não tendo cuidado de fazer essa orientação, irão responder solidariamente por aquele incidente, por aquele vazamento. Um outro requisito importante para ser seguido é fundamentar o tratamento em uma base legal. Então, fundamentar qual é a hipótese legal que legitima aquele tratamento. E aí, também deve possibilitar que os titulares de dados exerçam seus direitos e responder às solicitações dos titulares. Deve observar todos os princípios da LGPD, como boa-fé, não discriminação, finalidade, transparência. Deve-se obter o consentimento quando necessário e provar que esse consentimento foi obtido. Deve também ter um consentimento para o tratamento de dados de crianças. Deve informar previamente sobre a mudança de finalidade do tratamento quando a base legal, o fundamento, seja o consentimento. Deve manter pública a informação sobre o tratamento de dados, como ocorre de forma clara, adequada e ostensiva. Por isso vem a importância da política de privacidade. Deve definir quais as boas práticas de governança e de proteção de dados pela empresa. Isso é como uma boa prática, não chega a ser um requisito legal, mas se caso haja um vazamento de dados, um incidente relacionado ao tratamento dos dados, o controlador, o operador, ele consegue atenuar as sanções, atenuar a responsabilidade civil, por conta de ter esgotado as medidas, de ter prevenido, de ter atendido o princípio da prevenção quando ocorreu o tratamento de dados. Também deve eliminar os dados tratados após finalizado a finalidade que foi coletada aqueles dados, exceto quando precisa armazenar por conta de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Nesse ponto, é muito importante a gente ver que quando entra um dado na empresa, ou quando um profissional autônomo trata uma informação, ela não é para a vida toda que ela pode ficar dentro da empresa. Ela precisa tratar aqueles dados, armazenar aquela informação apenas pelo período necessário. Até mesmo porque passa-se 20, 30 anos e aquelas informações, muitas vezes sensíveis, ou que possam gerar algum prejuízo para a pessoa, se vir a ser vazado, a empresa ela vai estar correndo risco a mais. Além de já ter descumprido a lei, ela vai ter gerado um prejuízo, um dever de reparar um dano causado por conta de um incidente. Então, é muito importante observar o tempo de armazenamento, o tempo da gestão desses documentos. E aí eu trouxe um infográfico assim, para a gente entender melhor e de uma forma mais dinâmica os requisitos para adequação.
Então, a gente precisa atender todos os princípios, definir a base legal do tratamento desses dados, mapear o fluxo de dados, como ocorre esse tratamento de dados, adotar medidas técnicas e administrativas para o tratamento dessas informações e ações internas de conscientização, também essa responsabilidade com os colaboradores com o tratamento de dados pela instituição. Devemos, para fora, divulgar a política de privacidade, ter um canal de comunicação com os titulares, e aí, nisso, também temos que responder quando solicitados titulares. É bem dinâmico e bem complexo as regras e os requisitos que a lei traz. Para os agentes de tratamento de pequeno porte, ela trouxe algumas flexibilizações, enrolou essa palavra, das regras, mas se esperava, porque a gente estava acompanhando, porque a gente estava aguardando algumas pequenas empresas, instituições sem fins lucrativos, até que a flexibilização fosse maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente não poderia flexibilizar demais, porque não iria se conseguir garantir o direito à privacidade, à autodeterminação informativa, o direito dos titulares, se a gente tivesse que falar que a lei não se aplica para agente de tratamento de pequeno porte, que seria praticamente invalidar todos os objetivos da LGPD. Então, ainda, os agentes de tratamento são obrigados a fornecer um canal de titulares, mas ela pode escolher como que vai ser feito para que os titulares têm acesso. Então, ele pode falar assim, olha, meu canal de comunicação é esse. E aí, o titular, se quiser se comunicar, precisa se comunicar através desse específico canal de tratamento, o que na prática acaba ocorrendo com todas as empresas. Também ela pode fazer o registro, ela também precisa, é obrigatório fazer o registro do tratamento. Contudo, ela pode fazer de forma mais simplificada. Só que a resolução número 2, ela não traz exatamente o que seria essa forma simplificada. Talvez venha mais resoluções ou algum guia orientativo específico sobre essa forma simplificada e algumas outras demandas que a lei trouxe, que a resolução número 2 trouxe. Ela também fala que pode ser feita de forma simplificada a comunicação de incidente de segurança da informação, e aí ela também trata que vai ter uma regulamentação específica sobre incidente de segurança. Ela trata que os agentes, eles não são mais obrigados a indicar o encarregado de dados, mas ela tem que ter um canal de comunicação com os titulares. Só que quem dentro da empresa vai responder, vai acompanhar esse canal de comunicação dos titulares? Vai ter que ter alguém. E que, tecnicamente, esse alguém seria o encarregado, mas que não vai ter mais esse nome, não vai precisar ser esse nome. Mas se não deixar alguém específico para acompanhar, para monitorar esse canal de comunicação, é a mesma coisa de não ter, né? De poder ocorrer solicitações importantes e não ser atendido. Então, é melhor nomear alguém ou deixar alguém específico para isso, mesmo que não seja com o nome de encarregado de proteção de dados. Um outro ponto é que ele deve adotar ainda medidas para que se mantenha a segurança da informação e a proteção de dados, mas que pode ser mais simplificadas e que isso vão ser atenuantes em sanções impostas. Então, essas boas práticas, eles recomendam que o agente de tratamento de pequeno porte siga, mas, ao mesmo tempo, é obrigatório seguir os princípios da LGPD e a segurança e a prevenção do tratamento de dados continua sendo um requisito obrigatório. Então, provar quais as medidas que são tomadas em relação a isso ainda precisam ser observadas. E aí, outro ponto muito importante que a gente
se depara com essa pergunta com muita frequência. Meu Deus, e como que eu garanto tudo isso? Como que eu garanto? Aqui, o que a gente faz nas nossas adequações e que já vem sendo consolidado no mercado como a prática para que se tenha a adequação LGPD, para que se cumpra a LGPD, é a implementação de um programa de compliance LGPD e também o monitoramento contínuo que está englobado com um programa de compliance que isso funcione. Então, é estar em conformidade. Não é apenas adequar documentos, não é apenas adequar contratos, não é fazer uma política de privacidade e não se pensar quando que vai revisar, e não se pensar em acrescentar as novas operações de tratamento. É se manter em conformidade, ter esse mecanismo para detectar, prevenir e adequar, contínuo. E como conseguir isso? A nossa prática, que vem sendo também muito repetida pelo mercado, é se ter dentro de cada empresa um comitê de privacidade e compliance. Claro, um profissional autônomo não conseguiria ter esse comitê, mas é ele pensar em continuar, em estar adequado, um verbo contínuo, e não um projeto de adequação que tenha meio, começo e fim. É um programa, é um verbo contínuo que a gente precisa sempre estar pensando na proteção de dados para garantir a segurança da informação. Vou voltar aqui para de compartilhar minha tela. Agora vou passar a palavra para o Geraldo, repetindo o gabarito do Geraldo e agradecendo mais uma vez. Muito obrigada, Geraldo, por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje para a gente falar sobre segurança da informação. O Geraldo, ele é diretor executivo da NetSol. É uma empresa que já está há 22 anos no mercado. Ele é especialista em segurança cibernética. A empresa é especialista em conformidade de TI, segurança de dados, gerenciamento e ameaças, vulnerabilidades e também empresa certificada desde 2010 na ISO 20000 e também é uma empresa certificada na ISO 27001. Então, além de um especialista em segurança da informação, a gente vai também contar com a experiência, dividir com a gente, de uma empresa que ela já obteve a certificação da ISO 27001, que é uma empresa que é muito difícil todo o processo de validação da ISO. Então, muito obrigada mais uma vez, Geraldo. Estou ansiosa agora para ouvir um pouco, você vai compartilhar com a gente. Obrigado, doutora Fernanda. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, tá ótimo. Obrigado. Parabéns pelo excelente resumo que você fez da lei. Foi muito bom, muito completo, bacana demais. E bom dia a todos, né? Obrigado à doutora Fernanda, ao Fonsati Advogados Associados pelo convite, né? De oportunidade de participar desse webinar, que vai ser bastante instrutivo. Eu acho que a gente, né, eu espero contribuir um pouco mais com conhecimento em relação às tecnologias aplicadas na proteção dos dados. É uma grande preocupação das empresas hoje de não terem seus dados vazados, de não terem o seu nome exposto na mídia porque houve vazamento de dados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o chat vai estar à disposição. Se a gente não conseguir responder no final, né, eu me comprometo a responder em particular cada um. Fiquem à vontade em relação a isso. Apenas me apresentando, Fernanda já apresentou brilhantemente. Eu sou o DPO da NetSol, eu sou auditor líder na ISO 20000 e na 27001. Vocês podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, né, que é o Geraldo BH, ou geraldo@netsol, que é o meu e-mail. A NetSol, uma empresa já está com 22 anos, e ela é especializada em segurança da informação. Somos especializados no fornecimento de tecnologias ligadas à segurança da informação e proteção dos dados. Somos certificados na ISO 20000 desde 2010,
e também na ISO 27001. São uma jornada longa, complexa, e como disse a doutora Fernanda, não para nunca, né? A gente tem que estar sempre monitorando todos os processos, todos os itens relativos às normas. Bom, em relação à LGPD, o que muda nas empresas, né? As pessoas nos perguntam muito isso para a gente, questionam muito. As empresas que ainda não se adequaram à LGPD, a gente percebe que elas mantêm uma quantidade enorme de dados espalhados de forma, inclusive, descontrolada, né? Seja em modo físico, papéis, prontuários, fichas, notas fiscais, quanto também em formatos digitais, né? Documentos do Word, planilhas do Excel, sistemas internos, banco de dados. Existe os dados pessoais estão espalhados de diversas formas e de formas descontroladas. Não tem problema nenhum em ter os dados pessoais espalhados em diversos sistemas. É uma necessidade para poder cumprir obrigações contratuais, emitir notas fiscais. Saber onde eles estão e também saber quem tem acesso a esses dados. Isso não há problema nenhum, mas o importante é ter um mapeamento. A doutora Fernanda explicou muito bem sobre a questão do tratamento de dados e do fluxo dos dados, né? Nós precisamos saber como esses dados são classificados, aonde eles estão, quem tem acesso a esses dados, como eles são processados, com quem esses dados são compartilhados. Você pode ter um terceiro trabalhando esse dado para você. E o mais importante, como esses dados são eliminados. Por quê? A partir do momento que você não precisa mais desse dado para fazer o tratamento, para uma obrigação contratual, por exemplo, esses dados têm que ser eliminados, para que você não corra o risco de ter esse dado vazado desnecessariamente. E o mais importante é o monitoramento constante. A doutora Fernanda falou isso muito bem no final da palestra dela. É um processo contínuo, ele não para nunca. Porque a sua empresa não para, os dados pessoais continuam entrando, saindo, e você tem que ter esse controle de onde eles estão, como eles estão protegidos, quem tem acesso e como estão sendo eliminados. Falando um pouquinho sobre a ISO 27001, se eu tivesse que resumir a ISO 27001 numa frase única, eu diria o seguinte: preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação contra uma ampla gama de ameaças, a fim de garantir a continuidade dos negócios. É um resumo forte, pequeno, mas vocês vão entender o que eu quis dizer com confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses três pilares da segurança da informação, muito discutido e muito bem detalhado na 27001, ele diz o seguinte: quando a gente fala de confidencialidade, diz respeito a garantir que a informação ela é acessível apenas por pessoas autorizadas. Ou seja, confidencial, quem tem acesso a esses dados. Esse é um primeiro pilar. Quando a gente fala de integridade, a gente tem que adotar medidas para que a informação não seja modificada ou eliminada sem autorização. Quando a gente fala de disponibilidade, a gente visa garantir que o acesso aos dados esteja disponível quando necessário. Eu vou explicar através de alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Estou pegando notícias que saem na mídia, isso aí, todos os dias, toda semana, a gente vê informações sobre vazamento de dados, né, que a gente pega na mídia. Eu peguei esse exemplo aqui, que o INEP identifica vulnerabilidade do sistema que permitia vazamento de dados de alunos inscritos na ENAD. Ou seja, isso aqui é um vazamento de dados, o dado vazou. O que isso quer dizer? Nós perdemos a confidencialidade, esse pilar aqui.
Um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, uma ex-funcionária de uma cooperativa de crédito, ela foi demitida e ela conseguiu apagar mais de 21 mil registros nesse banco de dados. Quando ela foi identificada, a polícia chegou para ela e falou assim, olha, eles não revogaram meu acesso, então eu apaguei. Ou seja, a culpa desses dados terem sido apagados, em parte, foi da empresa que não revogou o acesso dela. Ela fez uma coisa errada, né? Vai ser punida e tudo mais. Mas ela conseguiu apagar e, inclusive, modificar dados na base de dados. Quando a gente perde esse tipo de vínculo, né, a gente está perdendo o quê? A integridade dos dados. A pessoa conseguiu apagar e modificar dados. Um outro exemplo, que aconteceu há poucos meses, né, as lojas Renner, né, conhecida aí no Brasil como um todo, elas tiveram os dados delas criptografados por um ransomware. O ransomware é um malware que, quando ele consegue adentrar a um servidor, a um banco de dados, ou até mesmo um computador pessoal, ele consegue criptografar os dados, esses dados não ficam mais visíveis, a não ser que você pague um resgate, eles te liberam uma contrassenha e você volta a ter os seus dados novamente. Foi o que aconteceu com as lojas Renner, né? Os dados da loja foram todos criptografados e, quando você perde acesso aos dados, você perde o quê? Você perde a disponibilidade. Então, peguei um exemplo, né, de cada um desses 3 pilares, para vocês entenderem na prática o que é importante, né? A ISO 27001, ela tem mais ou menos 175 controles. A gente não vai conseguir abordar todos, né, numa palestra, num evento, mas eu vou pegar os principais aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre eles. Antes da gente entrar no nosso framework, existe uma grande dificuldade de entender esse conceito de segurança de dados e privacidade de dados. A privacidade de dados, ela diz respeito ao direito das pessoas na finalidade da coleta e processamento dos dados. Quando eu faço um cadastro numa loja, eu quero que ela peça o mínimo de dados possíveis para a execução daquela venda, ou daquele contrato, daquela prestação de serviço, né? Eu quero que essa loja mantenha meus dados privativos, ou seja, isso é privacidade de dados. Quando a gente fala em segurança de dados, aí nós falamos dos meios de proteção que uma empresa adota para impedir que esses dados sejam acessados por pessoas não autorizadas. Seja ele internamente, pelos próprios funcionários da empresa, como também por agentes externos, que a gente chama de hackers. Nesse desenho aqui, a gente vê um exemplo bem interessante. Aqui nós temos a empresa, né, nesse canto aqui, e o que acontece? O ataque de hackers externos, ele acontece por camadas, né? Então, às vezes, você tem um firewall, né, que é um dispositivo que você coloca na borda da empresa para poder fazer uma proteção, ele consegue barrar alguns ataques. Outros ataques, eles ocorrem numa segunda camada. Eles conseguem passar pelo firewall, mas existe uma outra camada. E você tem que ter proteção em camadas. E todas essas camadas são dispositivos e são tecnologias diferentes que são utilizadas para poder fazer esse tipo de proteção. Inclusive, internamente, né? Um usuário, ele pode ter um token USB, ele pode ter um smartphone com acesso à rede interna da empresa, e ele consegue pegar, coletar dados, inclusive fotografar dados na tela. Eu conheço várias e várias empresas que, quando o funcionário chega para trabalhar, ele é obrigado a deixar o smartphone dele na portaria. Ele não pode entrar para trabalhar com o telefone, porque existem muitos dados, não só pessoais e sensíveis, mas segredos segredos industriais que estão ali, que não podem ser fotografados. Então, ninguém consegue fotografar uma tela ou um processo de produção, por exemplo. Tudo isso tem que estar escrito numa política de segurança,
uma política de privacidade, né? O escritório de advocacia vai ajudar muito nessas questões contratuais e trabalhistas. Bom, entrando agora num framework altamente resumido, tá? Como eu falei, a ISO 27001, nós temos 175 controles. Eu peguei alguns aqui, eu não vou conseguir abordar todos, né, porque é muita informação, mas eu separei, basicamente, 9 categorias para a gente conversar um pouco. Perímetro, e-mail, endpoint, conscientização, gerenciamento de identidade, inteligência e gestão de logs, GRC, a parte jurídica e também a parte de gestão de continuidade do negócio. Então, nós temos 9 categorias e dentro delas eu separei alguns itens que eu achei mais importantes para a gente conversar aqui hoje. O primeiro, vamos falar sobre perímetro. O perímetro é o mais comum, as pessoas conhecem muito, que é o firewall. Eu vou colocar um firewall na minha empresa, estou protegido. O firewall ele fica entre a internet e a rede interna da empresa. Ele faz realmente boa parte dos controles, né? Ele consegue deixar algumas portas liberadas para poder os dados entrarem e saírem de acordo com a necessidade. Dentro do perímetro, a gente também consegue colocar um outro item chamado IPS, que é um sistema de prevenção de intrusão. Esse sistema de prevenção de intrusão, normalmente, ele tem uma inteligência artificial, onde ele identifica alguns comportamentos fora do padrão que os hackers normalmente utilizam para tentar invadir uma empresa, tentar invadir um servidor, ou tentar invadir até um computador pessoal, para conseguir coletar dados. E uma coisa muito interessante que acontece na coleta de dados é que o hacker, normalmente, o hacker profissional, quando ele invade um sistema, não necessariamente ele vai utilizar aquilo ali no dia seguinte, na semana seguinte, ou no mês seguinte. Ele tem a paciência de coletar esses dados por meses, meses e meses e meses, até que ele tenha uma massa de dados significativas para poder utilizar ela no mercado. É muito comum você ter o cartão clonado, porque seu computador pessoal foi invadido, o hacker conseguiu coletar os dados do seu cartão enquanto você digitava, e ele só vai usar essa informação do seu cartão, talvez 3, 4, 5 meses depois. E você vai achar que aquela compra que eu fiz no restaurante foi lá que clonaram o meu cartão. Provavelmente foi clonado há meses atrás no seu próprio desktop. Outro item que é colocado na borda, juntamente com o firewall, é o filtro de conteúdo com sandbox. O filtro de conteúdo nas empresas, basicamente, ele permite ou não que os funcionários acessem alguns sites, principalmente os sites maliciosos. Então, o filtro de conteúdo dos firewalls de nova geração, onde tem inteligência artificial e tudo mais, são firewalls bem modernos, eles já identificam aqueles sites onde o conteúdo pode ser malicioso e é feito o bloqueio, a pessoa não consegue acessar. E o sandbox, ele é utilizado para quando o usuário faz o download de algum arquivo que esteja na internet, seja ele um programa a ser instalado, um documento do Word, um documento do Excel. Por quê? Documentos do Word e documentos do Excel parecem inofensivos, mas os documentos mais elaborados, eles conseguem conter macros internas, e essas macros, elas podem roubar informações. O hacker ele consegue criar macros bem simples, mas com poder de capturar dados muito grandes. Então, o sandbox dos firewalls mais modernos, ele consegue fazer esse tipo de análise. O outro item é o WAF, né, um outro produto. O WAF, ele protege sites contra pichação. Às vezes você tem um site que está hospedado dentro da sua própria empresa, no servidor ou no data center. Ele consegue identificar tentativas de modificação de conteúdo do site. Além do SQL Injection, que é o seguinte, é a tentativa de modificação de dados diretamente no banco de dados.
Tudo isso aqui é feito no perímetro. Quando a gente consegue implementar esses itens aqui, quando a gente volta no nosso framework, a gente vê que alguns dos itens aqui eu já marquei como verdinho, ou seja, eu já consegui implementar, eu já consegui criar uma certa segurança para a minha base de dados. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre aplicativos em nuvem. Quem hoje não tem aplicativos em nuvem, né? Você pode utilizar um OneDrive, você pode usar o Drive do Google, você pode usar o Dropbox. Existem vários itens, né, que ficam na nuvem sincronizados com o seu computador. Será que esses dados eles estão seguros quando eles trafegam entre o seu computador e a nuvem? Existe uma aplicação que chama Cloud Access Security, que faz a verificação desses arquivos antes dele irem ou virem para o seu desktop, o seu notebook, para ver se ele não está infectado com algum código malicioso, seja uma macro de Excel, seja uma macro de Word, até mesmo um ransomware instalado junto com um desses arquivos. Existe um outro produto que é muito utilizado, que é o chamado DLP. Ele é utilizado contra a perda de dados. Um exemplo muito utilizado por algumas empresas de DLP, que tem um recurso de DLP, é o seguinte: vamos imaginar que você tem muitos dados pessoais dentro da sua empresa e uma planilha do Excel, por exemplo. O DLP, se você define uma regra de que dados de CPF não podem sair da empresa, o que acontece? Ele identifica que dentro daquele arquivo do Word ou dentro daquele arquivo do Excel existem números de CPF. Se uma pessoa tenta pegar esse arquivo e mandar por e-mail, ou mandar pelo WhatsApp, ou mandar por ou qualquer outro meio de extração do arquivo, um pendrive, um Gmail, eu vou no meu Gmail, anexo o arquivo e tento enviar para mim mesmo, para poder ter esses dados, o DLP ele consegue identificar isso e bloqueia. Ou seja, todos aqueles arquivos que estão mapeados, você não consegue tirá-los do servidor de arquivos ou tirá-los do seu computador e enviar externamente. Essa é uma das funções do DLP. Um outro recurso muito interessante que é implementado pelo DLP é o seguinte: você tem aqueles dados na tela, você dá um print da tela. É interessante que quando você pega o print, vai chegar uma tela em branco para você. O DLP identifica que o usuário tentou dar um print e que ali tinha dados do CPF e ele simplesmente gera uma tela em branco. Isso é um recurso altamente avançado nessas ferramentas que as grandes empresas estão utilizando, que já está começando a ficar acessível a pequenas e médias. Isso é muito interessante de ter na empresa hoje, que é um recurso de DLP. E a criptografia, né? Você tem que garantir de que todos os dados que trafegam internamente e externamente estejam criptografados. Por quê? Quando um dado é trafegado de um ponto a outro, o hacker ele consegue identificar pacotes de conexão. Ele consegue capturar esses pacotes, depois juntar e ver o que tinha ali dentro. Se esses dados estão criptografados, ele vai juntar e não vai conseguir ter acesso a essa informação. Então, é muito importante quando vocês têm aplicativos em nuvem, você acha, meu arquivo está no OneDrive da Microsoft que está seguro, meu arquivo está no Drive do Google, ele está seguro, está no Dropbox. Lá ele está seguro, mas no caminho, nem sempre. Então, quando a gente adota essas medidas, a gente já consegue aqui fechar mais alguns itens verdinhos aqui no nosso framework. Quando a gente fala de conectividade, eu já expliquei um pouquinho das criptografias nas conexões, né? Essas criptografias nas conexões, elas podem acontecer, inclusive, no seu site. Não sei se vocês sabem, mas se você tem um site da sua empresa hoje, exposto na internet, sem aquela chave, aquele cadeadinho, que é o HTTPS, o Google ranqueia o seu site para baixo. Por quê? Porque ele considera que aquele site não é seguro. Então, compre uma chave SSL para o seu site, para que ele feche o cadeadinho, que o Google
identifica, olha, esse site aqui, ele é seguro e tem criptografia, então ele vai subir um pouco o ranqueamento do seu site. Só para vocês terem ideia, uma chave SSL hoje custa em torno de $25 por ano. Ou seja, vocês vão pagar menos de R$ 150 para poder ter um site seguro com criptografia, mesmo que ele seja institucional, e o seu ranking no Google, quando a pessoa faz a pesquisa, ele sobe. Então, são mecanismos bem simples, que custam barato e que te protegem e que aumentam o ranqueamento no Google. Um outro recurso relacionado à conectividade é o controle de acesso à rede. Isso é muito importante quando você tem servidores internos, banco de dados internos, para que vocês consigam garantir que quem tem acesso àquele serviço, àquele banco de dados, àquele sistema, ele esteja protegido por login e senha. Por quê? Você protege a informação, você sabe quem tem acesso e você dá acesso somente a quem você quer. Então, o controle de acesso à rede é um recurso muito simples que você consegue adotar com medidas gratuitas mesmo, simplesmente colocando login e senha no seu servidor de arquivos, nos seus sistemas, e que você já consegue fechar mais alguns itens na questão da 27001, nos processos, no workflow da 27001. Em relação a e-mail, quem tem e-mail hoje no Microsoft 365, quem tem e-mail hoje no Google e nos principais provedores do país, ele já tem criptografia de ponta a ponta, ou seja, o e-mail que você está lendo no seu navegador, o e-mail que você está lendo no seu Outlook, no seu smartphone ou no Thunderbird, ele tem criptografia. Ele não pode ser interceptado por hackers. Tem alguns provedores menores ou empresas que mantêm um servidor de correio próprio, que às vezes esquecem de criptografar o servidor de e-mail, e isso é um potencial furo de segurança. Além disso, é importante que o servidor de e-mail tenha anti-spam e anti-phishing, né? Que é para você proteger contra códigos maliciosos e links maliciosos, né? Que é o phishing. Tendo esses recursos, já conseguimos fechar toda a categoria de e-mail em relação a 27001, dos principais pontos. Quando a gente fala de endpoint, antigamente a gente falava, seu micro tem antivírus. Hoje não se fala mais antivírus, porque o vírus é o menor dos problemas hoje, né? A gente praticamente não vê mais aqueles vírus de antigamente. Hoje a gente precisa do endpoint de última geração, onde ele faz não só a parte de antivírus, mas ele faz a parte de DLP, que é proteção contra os dados. Ele consegue fazer bloqueios de porta USB para que os dados não vazem através de pendrives. E ele também faz o controle de software inventário, para que ninguém possa instalar softwares não autorizados pela empresa, softwares maliciosos, e remover ou colocar dispositivos nesse desktop ou notebook. Já aconteceu casos do notebook ou desktop estar cheio de dados, informações confidenciais importantes, e o funcionário pegar e abrir o notebook, abrir o computador e levar o disco para casa, levar a unidade de disco para casa. Estava tudo lá, e todas as informações ficaram comprometidas. Hoje, o próprio Windows, né, se não me engano, desde o Windows 7, ele já consegue fazer criptografia dos dados no HD. Então, se a pessoa pega esse disco e leva para outro computador, ele precisa de uma chave de segurança para poder ter acesso às informações. Mas isso tem que ser configurado no Windows, né? É um recurso gratuito, está disponível dos Windows mais modernos, que pouca gente utiliza. Você perdeu um notebook no aeroporto, você teve um notebook roubado, é muito comum, né? Criptografa, usa o recurso que a Microsoft disponibiliza e que é de graça, já está disponível no Windows de vocês. Bom, já conseguimos fechar mais alguns itens, né, em relação ao nosso workflow. Quando a gente fala de gerenciamento de identidade, temos também algumas medidas muito simples, inclusive gratuitas,
para poder vocês terem segurança em relação a login e senha. Estabeleçam uma política de senha segura. Olha, a senha do servidor de arquivos, ela tem que ter tantos caracteres maiúsculos, tantos caracteres minúsculos, tem que ter números, tem que ter caracteres especiais. Se você conseguir, né, não só do servidor de arquivos, mas de contas de e-mail, dos sistemas, né, forcem o usuário a criar uma senha segura. Estabeleça isso como política, como regra. Se você conseguir ter um login único e centralizado, isso é fantástico, porque às vezes o usuário tem uma senha no e-mail, uma senha no servidor de arquivos, uma senha no sistema A, uma senha no sistema B, trocentas senhas, ele não consegue decorar todas, ele acaba anotando no papelzinho e ficando em cima da mesa, colado do lado do monitor. Com um login único e centralizado, ele vai ter que decorar uma única senha e facilita muito para ele. Sempre que possível, também estabeleçam o duplo fator de autenticação. Para que tem Microsoft 365 e Google na nuvem, né, que é o Google Workspace, você consegue habilitar isso gratuitamente na ferramenta. Sempre que você logar de um computador novo, ele sempre vai te mandar um SMS com um contracódigo para você colocar na tela. Isso facilita muito esse controle de acessos não autorizados e de pessoas que conseguem roubar a senha, mas não vão conseguir acessar o seu Gmail, o seu Google Drive, o seu OneDrive da Microsoft, a sua conta da Microsoft, né? Então, o duplo fator de autenticação está disponível, gratuito, em dezenas de aplicações na internet. Dropbox tem, todos esses grandes players do mercado têm. Então, é muito interessante. Quando você faz um bom gerenciamento de identidade, né, você já consegue também matar mais alguns itens aqui da nossa planilha de workflow. Tá? Vejam que muitos dos recursos que eu estou falando, ele não exige nenhuma ferramenta específica, nenhuma ferramenta caríssima. São simplesmente atitudes que vocês têm que adotar dentro da empresa e políticas que têm que ser adotadas só para garantir uma segurança mínima. Né? Quanto mais a gente dificultar o acesso do hacker aos nossos sistemas, melhor proteção. Quando a gente fala de monitoramento, não são todas as empresas que conseguem ter um SOC ou CIEM. Antigamente, estava na moda o NOC, né, que é um centro de operações de monitoramento. O NOC já virou coisa do passado, hoje a gente sempre fala em SOC e CIEM. O SOC é um centro de operações de segurança, ou seja, ele não só identifica se o servidor caiu ou não, se o link da internet caiu ou não, como ele também registra qualquer problema em relação à segurança digital. E o CIEM, ele fornece os resultados, principalmente da análise de log e de alertas que é gerados pelo SOC. Então, um identifica e registra, o outro vai e faz a tratativa contra códigos maliciosos, etc. E tal, é um pouco mais amplo do que o SOC. E quando a gente faz a análise de logs, né, é importante que você tenha registro de logs dos seus sistemas por meses. Como eu disse, o hacker, ele não age no dia seguinte, não age na semana seguinte, ele vai agir meses depois. Se você conseguir guardar logs aí de 2, 3, 4, 5 anos, né, é interessante. O problema vai acontecer lá na frente. Se você não tem log, você não vai conseguir identificar de onde veio o ataque. Quando a gente fala de SEI, já consegue matar mais alguns itens em relação à inteligência e gestão de logs. Um item que muita gente sabe que é importante, mas nem sempre tem, que é o backup. Faça a cópia de segurança dos seus dados. Se você tem poucos dados e você se sente seguro em fazer o backup num HD externo, num pendrive, ótimo, pega isso, leva para casa, porque se a empresa pegar fogo, você tem os dados em casa. Se você tem sistemas e consegue automatizar isso,
Hoje existem sistemas que fazem backup automáticos e fazem a verificação desses dados todos na nuvem. O primeiro backup ele é grande, porque a massa de dados é grande, mas a partir do segundo dia, ele só faz o backup da diferença, do que foi modificado. E você deixa isso rodando automaticamente. De uma forma ou de outra, não deixem de fazer backups. Tenha backups diários, e tenham backups semanais, e tenham backups mensais. Né? São 3 tipos de backups diferentes, porque se você perder de um dia, você tem da semana passada, se você perder da semana, você tem o do mês passado, você sempre vai ter dados. Você consegue restaurar o seu sistema de acordo com a massa de dados que você tem. Voltando no exemplo das lojas Renner, nas lojas Renner, como eles tinham backup, eles conseguiram voltar o sistema. Demorou o quê? 2, 3 dias para poder as lojas Renner voltar a funcionar, porque a massa de dados é muito grande. Mas eles voltaram o backup, a loja voltou a funcionar, e eles não efetuaram o pagamento ao hacker, né, do resgate que foi pedido dos dados criptografados. Então, você tendo backup, você restaura a sua empresa, ela volta a funcionar. O tempo vai depender da massa de dados que você tem. Uma coisa que praticamente empresa nenhuma tem, a gente bate sempre com essa questão, que é um plano de recuperação de desastres. O plano de recuperação de desastres nada mais é do que o seguinte: você vai criar uma planilha e vai falar o seguinte: olha, se meus dados foram criptografados, o que eu vou fazer? Eu vou formatar meu servidor e voltar os dados do banco de dados de ontem. Mas se eu não tiver os dados de ontem, eu volto da semana. Se eu não tiver da semana, eu volto do mês. Se por acaso o meu servidor estragar, eu perdi todos os meus dados no servidor, o que eu tenho que fazer? Então tá, eu tenho que comprar um novo servidor, eu tenho que instalar o sistema, eu tenho que voltar o backup dos dados. Então, ou seja, o plano de recuperação de desastres, você já previne todos aqueles riscos que podem acontecer em relação aos seus dados, aos seus sistemas, e o que você vai fazer se aquilo acontecer. Porque se você deixar para pensar na hora que acontecer, você demora muito mais tempo e às vezes não consegue executar porque faltou uma das etapas. E esses planos de recuperação de desastres, eles têm que ser testados. Ou seja, você vai simular que seus dados foram perdidos e você vai voltar esses dados num servidor em paralelo, por exemplo. Não precisa ser um servidor, pode ser um desktop, mas você tem que testar para ver se o seu plano está funcionando. Dessa forma, você está garantindo a continuidade do seu negócio. Seja ela daqui a 2 horas, daqui a 4 horas, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, dependendo dos dados que você tem. Então, faça um plano de recuperação, crie uma planilha de risco do que pode acontecer. Eu posso ter um servidor roubado, eu posso ter um servidor que estraga, que é muito comum, eu posso ter roubo de informação, tudo isso, tudo ligado a dados. Pense na sua empresa o que pode acontecer. A pessoa pode pegar uma caixa de papel e levar para a casa dela. Se isso acontecer, será que eu escaneei todos os contratos? Será que eu escaneei todas aquelas fichas que eu tenho? Eu tenho, pelo menos, a imagem daquilo em algum lugar guardado? Né? Uma dica que eu dou: faça um plano de recuperação, dependendo do porte da empresa, com 2, 3 horas, você cria seu plano e vai testando ele aos poucos. Tá? Não deixe de ter um plano de recuperação. Quando a gente fala isso, né, a gente já está falando aqui um pouquinho da continuidade dos negócios e do GRC. Um outro item muito importante, isso está muito ligado à área jurídica, né? A FONSAP vai poder ajudar muito vocês nisso aí, é criar uma política de privacidade para que ela possa ser divulgada. Ter uma política de segurança da informação. A política de segurança da informação vai descrever todos os itens que vocês têm em relação a servidores, a pessoas. Vocês têm que rever todos os contratos com fornecedores e colaboradores. Né? O seu fornecedor que tenha dado a processamento de dados pessoais, por exemplo, ele tem que ser revisto. Né? Olha, você agora tem participação comigo nesses dados, você é um agente que está colaborando no tratamento dos meus dados. Você tem que rever esse contrato, tem que estar escrito. Né? Você tem que ter política para ativo dos colaboradores. O que é isso?
Vou dar 2 exemplos bem simples e que acontecem muito. Você fornece notebook para os seus colaboradores trabalharem em casa, né? O home office está muito na moda, ele veio para ficar em muitas das empresas. Se você fornece, você tem controle sobre isso, e o colaborador assinou uma política de que aquele ativo é estritamente para trabalho, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode instalar software e tudo mais. Se você não fornece e você está permitindo que ele use o computador da casa dele para poder acessar os dados da empresa, isso está escrito, né? Você tem que ter uma política de ativos em relação a isso. Um outro ativo muito utilizado, que às vezes as pessoas não pensam, são os smartphones. A pessoa entra na empresa, pega o Wi-Fi da empresa e utiliza do jeito que ela quer. Tem que ter uma política. A pessoa, primeiro, pode entrar com o smartphone na empresa ou não. Se puder, como é que ela vai usar? Você tem que ter mecanismo de segurança para poder proteger os dados, mas o smartphone ele tem que ser regulamentado dentro da empresa hoje, porque ele é uma ferramenta muito perigosa em relação a vazamento de dados, perda de dados, até mesmo fotografar uma tela, fotografar uma nota fiscal, uma ficha, um documento, né? Muito cuidado com isso. Agir de acordo com a legislação do setor, né? Isso aí é óbvio. Se é um hospital, se é uma loja, se é uma prestadora de serviço, tá? Isso é muito importante, vocês agirem de acordo com a legislação do setor e façam análise de risco, né? Listem todos os riscos que podem acontecer, né? Se me levar uma caixa, se fotografar um documento, se mandar por e-mail um arquivo, né? Análise de tudo que pode acontecer e das atitudes que vocês vão ter que tomar diante disso, para que na hora não fique no ar, assim, nossa, aconteceu, e agora? Né? Já tenha tudo isso mapeado, vai facilitar muito o tratamento dos dados, principalmente em relação à NPD, né, que é o órgão que regulamenta a LGPD, né, que vai fiscalizar vocês. Né? Então, faço toda essa análise. Por quê? A NPD ela não está aí para multar, só porque os dados vazaram. Né? Como diz a doutora Fernanda, existe a boa-fé. Ou seja, se você fez de tudo para proteger os dados, fez de tudo para poder seguir a legislação, fez de tudo para que aquilo não acontecesse, mas fatalmente aconteceu, você vai estar, pelo menos, o seguinte, olha, eu fiz de tudo. A NPD não vai te mandar uma multa de 50 milhões, de 50 mil reais ou de 5 mil reais, ela vai te dar uma notificação simples. Agora, se você não fez nada, assim, eu imagino que uma das primeiras perguntas que a NPD vai fazer assim, o que você fez para evitar isso? Se você não conseguir ter provas de que você colocou um firewall, que você criou políticas de senhas seguras, que você restringiu o acesso, se você não tiver prova de nada, assim, você não fez nada. Então, tentem se adequar à proteção dos dados, né? Desde o básico, desde ferramentas e atitudes gratuitas, até ferramentas mais avançadas, dependendo do porte da empresa e da sensibilidade dos dados que vocês trabalham. Um outro item que é muito interessante de ter é o relatório de pentest, que é o teste de intrusão. O teste de intrusão é um teste que a gente faz para verificar se os seus servidores, se o acesso à sua empresa via meios digitais, eles estão seguros. Se não existe nenhuma porta ou algum item vulnerável que vocês podem corrigir. Eu falo muito que o pentest é igual um check-up médico, né? Você vai no médico a cada 6 meses, 1 ano, faz exame de sangue para ver como é que está o colesterol, plaquetas, etc, tal, para ver se você tem que tomar alguma atitude e fazer algum tratamento. O pentest é a mesma coisa. Você pode fazer um pentest semestral, você pode fazer um pentest anual, para poder verificar como está a saúde da segurança da sua empresa. A gente vai apontar servidores desatualizados, senha de banco de dados fraca, desktop com pastas compartilhadas desnecessariamente, tudo isso é levantado num pentest, nesse teste de vulnerabilidade, para que vocês possam fazer essas pequenas correções e possam estar o mais seguro possível.
Bom, fazendo isso aí, nós já matamos toda essa parte jurídica, né? A Fontane vai, com certeza, está aí pronto para ajudar você. E mais alguns itens em relação à gestão de continuidade, GRC e mais. O outro item, o doutor Fernando falou muito bem, a parte de conscientização, né? Não adianta você ter sistema para isso, ter regra para aquilo, ter política, ter itens bloqueados, etc. e tal, se as pessoas, é um elo muito fraco, né? As pessoas nas empresas não têm consciência de segurança da informação e não têm consciência de LGPD. Então, façam palestras de conscientização, é muito importante. Não custa nada vocês mandarem 1 ou 2 e-mails por mês com dicas de conscientização. E criem um código de ética. O código de ética é um código muito simples que vocês podem criar em relação a dados e relacionamento. Tá? Esse aqui é um item, por incrível que pareça, ele está na norma 27001. Você tem que ter um código de ética dentro da sua empresa. Bom, eu mostrei muita coisa, né? Como eu disse, a ISO 27001 são 175 itens, a gente abordou aqui muito menos do que isso, mas a gente abordou alguns itens muito importantes e que vocês amanhã já conseguem implementar na sua empresa sem nenhuma dificuldade. Né? Muitos deles aqui são bem bacanas, são bem tranquilos de serem implementados. Dessas 9 categorias que nós temos aqui em cima, né? Perímetro, e-mail, endpoint, etc. e tal. Dessas 9 categorias, a Nexol consegue ajudar vocês. Um minutinho que travou aqui. Opa, vamos lá. Dessas 9 categorias, a Nexol consegue ajudar vocês em 6 delas. A gente consegue te ajudar com ferramentas tecnológicas para fechar o cerco na área do perímetro, na questão de e-mail, na questão de endpoint, na questão de gerenciamento de identidade, de GRC e continuidade do negócio. Aquelas ferramentas que são jurídicas, treinamento, etc. A Nexol não trabalha com isso, tá? Mas a parte de ferramentas de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia de ponta em relação à segurança da informação. A Nexol atende o Brasil inteiro, tá? Não temos restrição em relação a isso. Então, basta acessar o nosso site, vocês vão conhecer as dezenas de ferramentas que a gente tem. Eu tenho certeza que, pelo menos, algumas delas vão ser aderentes à sua necessidade de segurança. Tem uma ferramenta para todo o porte da empresa, desde empresas grandes até empresas pequenininhas. Tudo depende do tanto que você quer proteger e do tanto que você está disposto a se adequar à LGPD. A gente pode te ajudar bastante nisso aí. Um outro item bem bacana, vocês podem acessar o YouTube da Nexol, tá? O endereço está aqui embaixo, youtube.com/Nexol Brasil. Vocês vão ver que publicamos recentemente um conjunto de vídeos educativos, né? São vídeos de 40, 50 segundos, onde a gente mostra a importância do firewall, como um ataque de engenharia social acontece dentro da empresa, ou até particular mesmo, né? Até você cai num golpe de engenharia social, assim, são muito bem elaborados. Então, são dicas de segurança que vocês podem usar, distribuir internamente dentro da empresa de vocês, para ajudar nessa conscientização sobre a segurança da informação. Eu gostaria de encerrar minha apresentação deixando 2 mensagens para vocês. A primeira, de que a segurança é uma jornada e não um destino. Eu digo que é uma jornada porque a empresa de vocês não para e as informações não param, então a segurança ela também não para. Tá? É um ciclo contínuo, a gente chama de PDCA. Vocês têm que estar sempre analisando,
revendo onde estão os dados, o que eu tenho que proteger, quem tem acesso, quem não tem. Então, é uma coisa que não vai parar nunca, tá? Isso aí vai ser eterno. E a segunda mensagem que eu deixo é que segurança é confiança. Você leva anos para ganhar, mas você pode perder essa confiança em segundos. Então, pensem nisso. Acho que são duas mensagens bem importantes e que vocês conseguem implementar aos poucos na empresa. Ninguém vai conseguir se adequar na LGPD com 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Mas tem que dar o pontapé inicial, tanto na parte tecnológica, quanto na parte jurídica, e quanto na parte de conscientização. Bom, agradeço novamente ao Fonsat Advogados Associados pelo convite. Eu espero ter contribuído, né, um pouquinho, né, com algumas informações. Segue aqui os meus contatos no LinkedIn, que é @Geraldo Gonçalves, tem meu e-mail, estou à disposição para conversar, para trocar ideia. E agora eu devolvo a palavra para a doutora Fernanda. Obrigado a todos, um ótimo dia. Muito obrigada, Geraldo, pela palestra. Foi muito esclarecedor. Como levantaram mesmo no chat, é um assunto muito denso, muita informação sobre segurança da informação, mas é também um assunto muito importante, principalmente para todas as empresas, se inteirar mais sobre isso, para todos os colaboradores da empresa ter mais consciência sobre medidas relacionadas à segurança da informação, alguns riscos que pode correr, um simples plugar o USB no computador e, de repente, tem uma avalanche de vírus, o que acontecer, quais são as consequências daquilo, tanto para a empresa como para o funcionário. Se a empresa estiver bem estruturado, todo o seu programa de segurança da informação e também de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é muito mais fácil ela se resguardar dessas questões. Então, é mais um motivo para estar adequado. Eu vou finalizar a última parte, né, do nosso módulo do webinar. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. De forma bem breve, para a gente entender um pouquinho dos benefícios da aplicação da ISO 27001 e os benefícios da LGPD. A gente entende que na tomada de decisões da empresa, a gente sempre busca, na avaliação de risco, os benefícios da tomada de decisão, os benefícios para investir em algo, até mesmo porque a gente não pode colocar a segurança da informação e a proteção de dados como apenas custos, mais um custo, mais uma onerosidade. Como o Geraldo bem explanou, é confiança no mercado, confiança com os consumidores, é questão de respeito às pessoas, respeito à privacidade. Então, isso tem que ser visto como investimento. E como todo investimento, traz benefícios. Eu vou trazer de uma forma bem breve aqui a questão dos benefícios da aplicação dos frameworks, dos controles da ISO 27001, que é a questão de aumentar, como o Geraldo explicou no começo da fala dele, a confidencialidade, disponibilidade, integridade da informação. Isso não é apenas porque a lei pede, porque a LGPD exige que se tenha proteção dos dados, que os dados estejam disponíveis, mas também gera muito prejuízo se acontecer alguma coisa e falhar na confidencialidade, falhar na integridade dos dados, falhar na disponibilidade da informação da empresa, ficar parada. Tem alguns casos, como o Geraldo também falou no começo da palestra dele, que teve algum incidente relacionado à disponibilidade dos dados para a empresa e gerou muito prejuízo. Então, investir antes e se garantir a segurança da informação, fazer o check-up, o pen teste, para que não aconteça nenhum ataque, nenhuma violação ao acidente da informação, é muito importante. Também aumenta a conscientização dos colaboradores, aumenta a conscientização do uso dos ativos da informação, aumenta a conscientização, às vezes, de conversas paralelas e sair informações confidenciais que deveriam estar apenas dentro da empresa. Garante a realização de investimentos mais eficientes, porque está orientada ao risco do negócio.
tem uma maior avaliação desse risco. Aumenta também a confiança e a credibilidade com os clientes e com os parceiros, com as empresas parceiras. Também é uma questão de melhoria contínua, de estar junto com o mercado evoluindo. E nisso garantindo uma melhor gestão e aprimoramento da empresa. Um outro ponto é garantir investimentos mais eficientes e orientados ao risco do negócio. E aí, sobre os benefícios da adequação LGPD, também quis trazer de uma forma bem breve para vocês, mas evita a sanção. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, diferente de muitas legislações e espaços que temos, e algumas legislações para cada segmento, como o Código de Ética Profissional, como algumas resoluções, nessa, além de exigir que se tenha a proteção de dados, traz sanções por descumprimento. E que talvez essa foi a maior inovação da LGPD, trazer a aplicação de sanção por descumprimento. A conformidade da LGPD, principalmente quando a empresa passa por um processo de adequação, é visível a melhoria na organização e aprimoramento da empresa. Então, acaba evoluindo e trazendo outros benefícios, não somente a proteção de dados e o cumprimento daquela exigência legal. Também ajuda no gerenciamento de riscos, alguns riscos relacionados à proteção de dados, como vazamento, incidente, segurança da informação, que acaba trabalhando junto a conformidade da lei com a segurança da informação, mas também outros riscos, porque às vezes a empresa não ter o cuidado com a proteção daqueles dados, não ter cuidado com os dados que são coletados, acaba descobrindo outras legislações. Por exemplo, uma prática que acaba sendo, infelizmente, frequente, é uma coleta excessiva de dados no processo de recrutamento e seleção. Tem legislação específica, tem lei específica, tem previsões na LGPD sobre essa prática, tem ações coletivas pedindo indenizações e há condenações por essa prática, e que acaba se fazendo por não se pensar nesse respeito à privacidade, na proteção de dados, na minimização da coleta. Então, acaba que a empresa tem riscos, mas nem sabe que existem esses riscos para o melhor gerenciamento da operação interna, do que fazer. Será que valeria a pena realmente correr esse risco? Provavelmente não. Então, é uma medida a ser analisada. A parte também da boa reputação, a empresa, tanto no mercado, de estar estruturada, de não ser envolvida em escândalos, e não depois só precisar fazer gerenciamento de risco, a boa reputação com os parceiros, aumenta com a LGPD, a gente acaba revisando alguns pontos e revendo alguns pontos relacionados à segurança da informação, e junto com isso a implementação de controles de outros frameworks como NIST, ISO 27001, e também ajuda no relacionamento com o cliente, porque o cliente ele vai se sentir valorizado, de que está sendo respeitado. Uma frase muito importante que, compartilhando com outros profissionais de privacidade, consultores, me impactou bastante, que proteção de dados é proteger as pessoas, proteger o direito das pessoas, a privacidade das pessoas. Como titulares de dados, nós queremos que respeite a nossa privacidade, respeite as nossas informações, que sejam, precisa ter o manuseio, precisa ter o tratamento dos meus dados de saúde, minhas informações pessoais, precisa, por conta de uma obrigação regulatória, por conta de execução de contratos, mas que eu entendo o que está acontecendo, e também que seja para aquela finalidade que se precise, mas a gente se sente desrespeitado e violado quando, por algum motivo, há esse tratamento diverso, ou que a gente sinta que um caso específico e acaba que, de uma forma geral, todos ficam sabendo, aquela relação de confiança entre profissionais, a gente acaba sentindo que está sendo desrespeitadas.
né? E agora, com essa maior conscientização sobre a proteção de dados, a gente, junto com isso, vem a maior sensibilidade para que a gente tenha a proteção dos nossos dados. Então, como profissional, como empresa, o que a gente pode fazer para garantir a proteção dos dados, para a gente poder mostrar para o nosso cliente o quão importante ele é para a gente, o quanto a gente respeita ele, que a gente está fazendo um tratamento de dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, agradecendo a presença de todos, pela participação, né, tanto em nome do FONSAT, também da NetSol, somente pelo horário. Acabou, já estamos no nosso horário, né, então talvez se a gente abrisse para a pergunta, acabaria se estendendo muito. Então, o Geraldo deixou a rede social dele, aqui o contato dele, vou também deixar o meu e-mail. Fique à vontade para a gente trocar ideia. A doutora Bruna colocou, lgpd@fonsat.com.br. Fique à vontade, colegas de trabalho, empresas, estudantes. É realmente muito novo. A gente precisa criar essa cultura da privacidade e da proteção de dados. Então, com isso, o diálogo sempre é muito bem-vindo, a gente conversar sobre alguns temas. Há ainda algumas coisas que não estão muito bem estabelecidas, que nós, como profissionais da área, aguardamos o posicionamento melhor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação a alguns temas, mas, ao mesmo tempo, vemos uma atuação muito boa e forte para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criando para que se instale essa cultura de proteção de dados. Então, assim, é um desafio. É uma lei nova, foi criada em 2018, tem apenas 2 anos de vigência, menos de 1 ano que as sanções estão sendo aplicadas, e ainda há muito conteúdo para ser discutido, compartilhado, amadurecido, mas, sem dúvidas, traz benefícios e é necessário. Um outro ponto aqui de questionamento preciso fazer a adequação? Uma empresa precisa de adequação? É uma lei. A lei é para ser seguida tecnicamente. Então, além de tudo, realmente, ela traz benefícios e é uma lei que é sempre bom estar em conformidade com as legislações. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero o e-mail de vocês para a gente trocar e ver algumas informações. Sobre o certificado, a gente vai enviar para os inscritos pelo Simpla todos os certificados de participação. Dentro de 1 semana, a gente consegue enviar para todo mundo. E é isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre algum outro funcionamento, alguma outra coisa, a gente fica aberto para os últimos finais, assim, se não, se o Geraldo quiser abrir a câmera também e se despedir. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sei também, outro ponto, que foi de manhã, algumas pessoas não puderam participar por conta disso, mas a gente queria trazer um conteúdo denso e queria que a gente tivesse com a cabeça fresca para a gente conseguir discutir sobre esse assunto. E é isso. Fernanda, mais uma vez, obrigado pelo convite, pessoal. Foi brilhante, né, a apresentação da doutora Fernanda. Acho que vai acrescentar muito, né, em conhecimento, e tenho certeza que vocês vão poder contar com o escritório, né, dela para poder fazer adequação jurídica. Vocês podem contar conosco em relação à parte tecnológica, né? Estamos completamente à disposição, né? Acho que não só para cumprir a lei, mas para que realmente os dados, né, que são um dos itens mais preciosos que você tem na empresa hoje, não sejam alterados, vazados ou perdidos, né? Você construiu uma empresa baseada em informações, em dados, de uma hora para outra você perder tudo isso e ficar sem rumo, né? Acho que são atitudes simples e tranquilas que vão garantir a continuidade do negócio de vocês, não só para adequar a lei, mas para que vocês tenham tranquilidade na hora de dormir, assim, olha, se acontecer isso, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho como reerguer meu escritório em poucas horas ou em poucos dias, né? Dado uma informação muito importante que não pode ser perdida, né? Fica essa mensagem para vocês. Obrigado.